Imagina você fazendo uma viagem com o GPS ligado, mas sem um destino final programado. Você pode até passar por lugares bonitos, você pode ver belas paisagens, você pode captar alguns radares, mas ao mesmo tempo você pode cair numa rua sem saída ou até mesmo em lugares perigosos. E quando você tem uma construtora, mas não tem um planejamento estratégico de operação para ela, é justamente isso que acontece. Então você roda, mas sem um destino final, sem um objetivo claro, e isso pode ser muito perigoso. O planejamento estratégico de uma empresa é você conseguir ter um objetivo claro a ser atingido nos próximos 3 a 5 anos. No mundo atual, é recomendável que você tenha um plano claro para os próximos 3 anos, como tudo muda tão rápido, o mercado muda rápido, as tecnologias mudam muito rápido. Então, 3 anos é um prazo bastante suficiente para você conseguir fazer um bom planejamento estratégico. E o planejamento estratégico é aquilo que direciona a sua empresa, ou seja, ele define o objetivo a ser atingido, ele define o seu alvo. E quando você não tem um alvo muito claro, qualquer ação que você faz, você tem a impressão de que está produzindo, mas na verdade você não está chegando a lugar nenhum. Então, por exemplo, se você tem um objetivo de crescimento de empresa, você provavelmente vai ter que estruturar a sua operação, estruturar os seus processos, contratar pessoas para que isso aconteça, certo? Ao mesmo tempo que se você tiver um objetivo de reduzir gastos, provavelmente contratação de pessoa é uma coisa que está fora de cogitação. Então, o seu objetivo, o seu planejamento estratégico, ele vai determinar 100% das ações que devem ser tomadas dentro da empresa. Ele direciona a tomada de ação, ele faz com que os esforços estejam alinhados, porque quando a gente não tem um bom planejamento, não tem uma clareza de onde a gente quer chegar, todo mundo trabalha, mas fica com essa sensação de que não está sendo produtivo, né? Então, assim, não tem certo nem errado. Tem o plano que é mais adequado para o seu momento, para aquilo que você acredita dentro do contexto atual. Então, um planejamento estratégico bem definido, eu enxergo que ele tem 3 grandes benefícios. Primeiro é justamente isso que eu estava falando, ele vai direcionar a tomada de decisão da empresa. Se você tem que contratar, se você tem que dispensar pessoas, se você tem que otimizar os seus processos, ou se você tem que mudar o seu modelo de negócio. Então, quando você tem um planejamento estratégico, ele direciona essas decisões. E, com essa decisão, você tem um alinhamento de esforços do seu time. E isso, para mim, é o que é mais forte e impactante. É muito comum a gente ver operações onde cada um rema para um lado, cada um faz uma coisa e, na verdade, não existe um sentido naquilo, né? Se trabalhar muito, mas não se chega a lugar nenhum. E quando tem essa clareza de onde a gente quer chegar, você consegue ter um alinhamento de esforços muito mais claro, muito mais direcionado e mais rápido, né? Porque você traz clareza e traz sentido para as pessoas fazerem aquilo que elas estão fazendo. Então, isso é o terceiro ponto, né? Você conseguir ter contexto e não simplesmente falar para as pessoas faça tal coisa, né? Você tem que dar um contexto para ela, da onde a gente está indo e explicar para o seu time quais são as estratégias, ou seja, qual é a sua visão do negócio, e aí, com mais contexto, com mais sentido, as pessoas tendem a fazer isso com mais facilidade, né? Então, os 3 grandes benefícios de se ter um planejamento estratégico são justamente esses. Você direciona a tomada de decisão da empresa, você alinha os esforços entre os integrantes, e esse esforço, por ter essa clareza de ação, ele acaba tendo um contexto maior, um significado maior e um sentido maior para o trabalho. E esse sentido é o que vai fazer realmente as pessoas engajarem para conseguir entregar esse resultado, certo? Quando a estratégia não é definida, ou até pior, quando ela é definida, mas ela não é repassada para o time, fica naquele abismo onde a diretoria ou os donos sabem exatamente o que querem, mas o time não sabe. E aí fica aquela impressão, né? O time fica perdido falando, os donos não sabem o que eles querem. E o dono fala o seguinte, mas eu contratei o pessoal, estou pagando em dia, mesmo assim eles não estão me dando resultados. Então, a melhor forma de um dono, você que é dono de construtora, concretizar a sua visão é justamente ter um plano estratégico claro e, principalmente, transmitir e comunicar ele da forma mais clara possível para o seu time. Uma das grandes vantagens de se ter um planejamento estratégico é justamente essa, né? Você consegue, de uma forma mais objetiva e clara, se comunicar, facilita muito a comunicação e quando a comunicação é mais clara, a probabilidade de sucesso acaba sendo maior. Então, as pessoas não trabalham sem saber para onde elas estão indo. Eu, particularmente, quando eu atuo, se eu não estiver vendo um sentido naquilo que está sendo feito, eu realmente não consigo produzir tanto quanto se eu tiver uma meta clara, um alvo claro, um objetivo claro a ser atingido, né? Então,
esse alinhamento de esforços através da clareza de comunicação, da visão do dono, ele é extremamente poderoso, porque a gente não consegue chegar a lugar nenhum quando a gente não tem um destino definido. E nas construtoras isso se traduz para um time trabalhando muito, trabalhando longas horas, só que não chegando a lugar nenhum. Então é muito mais sobre trabalhar de uma forma inteligente do que trabalhar de uma forma excessiva. As pessoas romantizam o excesso de trabalho, né? E esse excesso de trabalho muitas vezes não leva para lugar nenhum. Agora, se você tem sim um afinco maior no trabalho, só que você tem um objetivo claro, uma estratégia clara de ação, aí sim você consegue dar um próximo passo, você chega no próximo nível do seu negócio, né? Então, quando você não consegue ter essa clareza e essa transmissão dos objetivos, o efeito é um time totalmente desmotivado. Porque todo mundo trabalha muito, mas não tem aquele senso de que está produzindo, independentemente do resultado da construtora. Você pode até estar com um resultado muito bom, mas o time está trabalhando tanto e sem saber para onde ele está indo, que isso acaba pesando e eles acabam perdendo um pouco esse senso de satisfação, né? Então, se a intenção é crescer, o dono precisa fazer o papel de dono, estruturar o time, dar essa clareza de operação, clareza de objetivo que se quer atingir e focar em novos negócios, focar em colocar receita para dentro, né? Se uma empresa fica sem plano, ela fica à mercê dos outros. Ela cresce ou diminui sem influência do dono. Isso é muito ruim. E aí fica contando com a sorte. O dono vai, ele tem uma visão, contrata as pessoas e ele fica torcendo para aquilo lá acontecer. Então, o planejamento estratégico é uma forma de você colocar uma intenção realmente no que quer ser feito. E não simplesmente ficar esperando que todo mundo concretize aquela visão que você tem, só que você não está transmitindo para as pessoas, né? E não é raro ver, justamente por não ter essa estruturação, por não ter um plano claro de expansão, as empresas deixando muito dinheiro na mesa. Quando você deixa de atender um cliente porque você não tem uma estrutura suficiente para aquilo, você está deixando de atender um cliente, você está deixando de colocar o dinheiro na mesa, né? Você está deixando dinheiro na mesa, deixando de colocar o dinheiro no bolso. Ou quando você adquire um novo cliente, você não comemora. Pelo contrário, você acha ruim, você fala, putz, agora eu tenho que dar conta de mais um monte de coisa aqui, eu não tenho estrutura para isso. É extremamente comum ver isso acontecer. Fruto de um não planejamento estratégico. Você tem que ter essa clareza e a partir dessa clareza construir essa estrutura de expansão, certo? Então não é torcer para dar certo, é ativamente, intencionalmente construir aquele resultado que é almejado. Então, como que a gente pode organizar isso, né? Qual que é a solução para esses impasses, para essas dificuldades que a gente vê no dia a dia? O primeiro passo é conseguir, através de um processo educativo na sua construtora, iniciar esse trabalho de planejamento estratégico. E o planejamento estratégico ele tem várias esferas, certo? Você precisa questionar qual que é o seu negócio, o que você faz, qual é o seu foco, né? Você vai fazer só obras por administração ou você vai fazer obras próprias, né? Quem que é o seu cliente? Você quer focar mais em clientes finais, residenciais ou incorporadoras? Ou você quer focar só no comercial? Porque esse foco ele é muito relevante para você conseguir estruturar uma operação que faça sentido, certo? De uma forma mais eficiente. Você tem um diferencial competitivo? Qual que é a sua vantagem em relação aos seus concorrentes? Como que está o cenário atual? Então, quando você leva tudo isso em consideração, você começa a ter um pouco mais de clareza e começa a ter uma melhor tomada de decisão para o seu negócio, né? E a partir daí, você, junto com seus sócios, ou se você não tiver sócio, você mesmo, você começa a decidir, tá, dado esse foco que eu quero, esse objetivo que eu quero atingir, aonde eu quero estar daqui 3 anos. E aí você começa a fazer todo o desmembramento disso, né? Então, quando eu defino exatamente aonde eu quero chegar, eu começo a traçar ativamente o meu destino e o crescimento da minha construtora. E aqui é recomendável ter 3 objetivos principais. Eu penso que mais do que 3 acaba perdendo um pouco o foco. Então você conseguir focar realmente em 3 grandes objetivos é onde você vai conseguir canalizar mais energia para ter essas entregas de resultados. Então, por exemplo, eu vou definir 3 objetivos principais ou 3 alvos principais para minha construtora nos próximos 3 anos, que pode ser, eu quero dobrar o tamanho da empresa, eu quero ampliar o meu modelo de negócios e eu quero aumentar a minha eficiência. Isso é um bom objetivo, eu acredito que sejam bons alvos, né? E a partir daí, você começa a estabelecer uma métrica palpável para o atingimento de cada uma dessas, né? Então, por exemplo, eu quero dobrar o tamanho da minha empresa.
10 clientes, eu quero atingir 20 clientes. Isso tem que ser palpável, tem que ser numérico para realmente as coisas ficarem claras e fazerem sentido. Né? Se eu quero ampliar o meu modelo de negócios, tem que ser um pouco mais detalhado. Por exemplo, hoje eu trabalho somente com obras por administração e a partir do ano que vem eu vou começar a trabalhar com obras próprias ou incorporação com construção própria. Para você fazer essa alteração do seu modelo de negócio, isso demanda novas ações e novas reestruturações, né? E, por fim, eu quero aumentar a eficiência do meu negócio. Como que eu vou aumentar a eficiência do meu negócio? Então, isso tem que ser palpável. Tá, então eu vou contratar um novo sistema e vou implementar para eu ganhar um pouco mais de previsibilidade e eficiência e vou contratar uma consultoria para que vai mapear os meus processos e vai me trazer eficiência. Então, quando eu defino meus objetivos e estabeleço métricas que são mais palpáveis, a coisa começa a ficar mais tranquila, começa a ficar mais clara, as ações são direcionadas para justamente conseguir atingir aquele objetivo que você está imaginando, certo? Então, a partir daí, tendo isso claro, você comunica o seu time, estabelece esses objetivos, debate com eles qual é o nível de esforço que vai existir para conseguir atingir esses objetivos e a partir daí parte para a ação. Certo? A ação é o seguinte: definir donos, definir datas, definir todas as tarefas que a gente tem que fazer para sair desse momento que eu estou até atingir o meu objetivo, o meu alvo nos próximos 3 anos. Né? Então, muitas das empresas elas acabam se perdendo nesse último passo. Eles têm clareza de onde eles querem ir, eles têm um objetivo claro, elas têm uma métrica palpável, só que elas não partem para a ação de uma forma organizada e estruturada. Existe uma metodologia para você conseguir estruturar isso. E é aí que as pessoas se perdem. Elas não geram ação e sem ação não tem resultados. Então, o último nível é o mais importante, que é justamente quais são as tarefas que a gente tem que fazer, quem são as pessoas responsáveis e até quando elas têm que fazer para a gente justamente conseguir ir ganhando esses resultados e construindo esses resultados de uma forma que a gente chegue naquele objetivo que a gente está definindo, tá certo? Existem várias ferramentas hoje em dia que fazem esse trabalho, são ferramentas de gestão de projetos, existe o Trello, o Monday, que é o que eu uso, existe o ClickUp, existe uma infinidade de ferramentas que eu recomendo muito que sejam utilizadas para justamente garantir que todas essas ações que foram faladas como relevantes e importantes para atingir o objetivo, elas sejam utilizadas, elas sejam realizadas para realmente conseguir atingir um bom resultado, tá certo? Um planejamento estratégico ele é muito mais simples do que você imagina. Quando a gente fala o nome planejamento estratégico, ele acaba parecendo um negócio extremamente complexo e longo e caro e demorado. E, pelo contrário, ele pode ser extremamente simples e ao mesmo tempo extremamente eficaz. Basta você ter o conhecimento sobre como fazer e principalmente você que é dono de construtora ter essa intenção de fazer acontecer. Quando você tem essa vontade, essa intenção de realmente transformar a sua operação e subir o nível do seu negócio para o próximo passo e vai atrás desse conhecimento necessário, você consegue claramente melhorar essa comunicação e isso se traduz em um ambiente melhor de trabalho, em clareza de ação para todo mundo e você vai ver que você provavelmente vai ficar menos sobrecarregado, porque quando a gente não tem uma clareza de onde a gente quer ir, a gente não consegue se estruturar. E tendo esse objetivo estratégico definido, um plano estratégico, cara, fica muito mais fácil, você consegue realmente delegar as funções e direcionar as tarefas para que você tenha um espaço de tempo para cuidar do seu negócio, cuidar de novos clientes, pensar na sua perpetuidade, que é isso que o dono tem que fazer, certo? Então, o planejamento estratégico ele influencia até aí. Você consegue direcionar o seu time e a sua operação para que você tenha tempo hábil para pensar naquilo que realmente importa. Se você acha que faz sentido esse conteúdo, se você acha importante ter um planejamento estratégico, eu vou deixar um link aqui embaixo para você marcar uma sessão estratégica comigo, onde a gente pode, em meia hora, entender quais são os seus desafios, quais são as suas dificuldades e, principalmente, se eu posso ajudar, dar um direcionamento para que você consiga dar o próximo passo, ter esse planejamento estratégico para o seu negócio, que faz toda a diferença, e aí sim, mudar totalmente os seus resultados e mudar o nível do seu negócio, tá certo? É isso. Semana que vem a gente volta com mais um tema referente à construtora. Provavelmente a gente vai abordar o tema estruturação do negócio, porque a partir do momento que eu tenho um planejamento estratégico, a gente entra na estruturação do negócio, que é o que eu preciso fazer para o meu plano acontecer.
tá certo? Deixe seu comentário aqui se fez sentido ou não, se ficou alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo através dos comentários ou através das redes sociais. O importante é a gente conseguir estabelecer essa comunicação e principalmente você conseguir atingir os seus resultados com a sua construtora, tá certo? É isso, até semana que vem.